bem agitada aí no cenário do Flamengo. Até minha camisa hoje eu já botei em homenagem ao homem aqui, do ano que o homem jogou. Essa aí é de 2017, essa aí foi aquele mais jogou, foi. Né? Hoje Essa saiu a da dancinha do Paquetá. O Paquetá saiu em 2018, não foi? Se não me engano. Acho que foi 2018 que ele foi comigo. Paquetá, a gente ainda tem mais fresco ele na memória do Flamengo do que Vinícius Júnior, né? Porque Vinícius Júnior era um pouco mais, como de Jorge Jesus, era um pouco mais jovem assim, Vini né? Vini já subiu vendido, né, cara? Vendido, foi, exatamente. Aí quando fez 18 já foi embora, o Paquetá ficou aqui até os 20 anos, se não me engano. Ainda ficou Paquetá ainda tempo, pega aquela Sul-Americana, a gente tem mais lembrança dele. Foi. Em 2018 ele jogou o ano quase todo, acho que no meio do ano ele foi embora. No meio de 2018. E aí o dia hoje começou, cara, desse jeito aqui, ó. Se você entende inglês, basicamente o jornal The Guardian, um dos maiores jornais da Inglaterra, traz a notícia, né? Lucas Paquetá pediu para não jogar o jogo da FA Cup do West Ham e pediu para ir para o Flamengo. A notícia está em inglês aqui, mas é basicamente essa a tradução. E aí houve algum burburinho aqui. O jornal The Guardian é um jornal bem importante lá do cenário esportivo da Inglaterra. Não é um jornal sensacionalista, porque na Inglaterra tem muitos jornais sensacionalistas que inventam contratações. Não é o caso do The Guardian. É o principal veículo de informação. É o principal, isso. O The Telegraph, se não me engano. E aí, beleza. Alguns portais começaram a dar essa notícia e tal. E aí, cara, essa notícia do The Guardian, se não me engano, é de 8h30 da manhã. Só que aí surgiu uma outra notícia. Uma notícia dele, do cobra das negociações, Fabrício Romano. Lucas Paquetá chegou a um acordo com o Flamengo sobre os termos pessoais. Tudo feito por parte do jogador. Paquetá quer voltar ao Brasil e as negociações com o West Ham estão em andamento. E o jogador está pressionando o West Ham para que aconteça. Vamos lá, para quem não conhece o Fabrício Romano ele é o maior jornalista de mercado da bola do mundo. Então, todas as notícias relevantes sobre o mercado da bola saem primeiro com ele. Ele tem muitos contatos, é um cara muito bem relacionado no mundo do futebol. E ele é amigo do José Boto. Então, assim, o Boto, ano passado, depois daquelas polêmicas lá que o Boto teve com alguns jornalistas e tal, o Boto parou de dar informação para o jornalista brasileiro e falou, vai tudo para o Fabrício Romano agora. Tanto que ano passado, o Fabrício Romano deu a negociação do Lino, do Saul e do Emerson Royal, tudo uma atrás da outra, assim, e ele soltou e, tipo assim, ele soltava que estava negociando, no dia seguinte ele já Here we go, né, que é a frase dele. Here we go. Quando ele solta Here we go é porque tá fechado, com toda certeza. Ele nunca soltou um Here we go que não se concretizou. É verdade. E aí, irmão, foi loucura. A partir desse momento, a internet entrou em colapso. Todo mundo enlouqueceu. A torcida do Flamengo no Twitter ficou maluca. E aí, o pessoal falando que já estava fechado, a gente falando que era muito difícil, que o negócio não tinha como dar certo, porque era muito dinheiro. Vamos lá, vamos ao que hoje, durante o dia foi essa loucura, mas agora a gente já tem algo mais ou menos estabelecido e dá para a gente ter uma noção. O que saiu? O Flamengo fez uma proposta para o West Ham. O Flamengo já está tudo certo, Flamengo e Paquetá. Tá? Então, o Paquetá ele quer vir para o Flamengo. Já tem um acordo salarial e tudo mais. Ele quer vir para o Flamengo. O Flamengo ofereceu 30 milhões para o West Ham, 30 milhões mais 5 em bônus. O Flamengo fez essa proposta já sabendo que ia ser negada, tá? Isso é uma tática normal do mercado. Você faz a proposta, o cara nega e te diz, é tanto, entendeu? Porque também o Flamengo, se o Flamengo tivesse uma proposta muito mais abaixo que isso, os caras não iam querer nem conversar. Quem já jogou FIFA sabe como é que é. Então, assim, o West Ham soltou um valor de 50 milhões de euros, mas é entendimento ali geral de mercado que se chegar a algo em torno de 40, 45 milhões de euros, o West Ham vende o Lucas Paquetá. Que é também de mercado, da mesma forma como a proposta inicial não é a desejada, a contraproposta deles, eles sabem, né, que também
Exatamente. O Flamengo joga mais baixo, eles jogam mais em cima para chegar no meio termo ali e ficar todo mundo feliz. Giovanni, Lucas Paquetá no Flamengo. Qual que é a tua opinião aí se acontecer essa loucura aí, do que você acha? Depois você falou, eu dou minha opinião também. Ah, mano, hoje a manhã do Rubro Negro foi agitada, né? É aquilo que a gente falou no vídeo anterior, velho. Hoje é fácil ser Flamengo. Hoje em dia é muito fácil ser Flamengo. Porque anos atrás a gente acordava com notícia de salário atrasado, era noticiário estilo, você vê aí como é que tá a vida do São Paulino. Era complicado, cara. Era complicado, né? E aí, mas assim, sobre a qualidade de Paquetá, bicho, isso aí indiscutível, né? Paquetá ele é um cara muito. Ele é um cara diferenciado, porque assim, é um cara que, além da questão técnica, que ele tem uma técnica muito diferenciada, é o cara que é bonito você ver jogar, é o cara que faz a jogada bonita, que ele tem um refino diferente com a bola. E ele ainda é um cara, velho, muito forte fisicamente. Tanto que quando ele começou aqui no Flamengo, em alguns jogos, ele era até improvisado, né, de falso 9, chegou a jogar de falso 9 acho que foi com o Rueda, acho que foi com o Rueda, naquela Sul-Americana, foi com o Rueda, né? Foi com o Rueda. Tinha Felipe Viseu ali, fazendo 9, quando Felipe Viseu às vezes não atuava, ou até mesmo um pouco antes de Viseu se firmar um pouquinho, que Viseu aparece ali também naquela temporada. Paquetá fazia 9, Paquetá fazia quase todas as funções ali praticamente, ainda faz, né, do meio campo. E aí é um jogador que teve um crescimento muito alto. Eu lembro que até quando saíram as primeiras notícias ali do Flamengo na época de venda, a gente tinha uma expectativa muito alta em Vinícius Júnior. Desde cedo a expectativa era muito alta em Vinícius Júnior. Até Viseu também tinha uma expectativa de crescimento. Paquetá não era assim, não se tem essa expectativa de, sei lá, Paquetá ser um cara de seleção brasileira, por exemplo, para daqui a uns anos. Tinham até uma certa assim, desconfiança por ele, questão um cara um pouco franzinho e tal, como é que esse cara vai jogar lá fora, mas assim, é um cara que cresceu muito assim, principalmente quando ele vai ali para o Lyon, né? Eu acho que no Lyon ele cresce muito como jogador, ele se consolida muito bem lá no West Ham também, vai muito bem, tanto que Guardiola, né, por pouco ele não vai para o City de Guardiola, até que tem uma questão, tem essa questão das apostas, né, que não dá pra gente negar, aconteceu, e assim, estragou muito a carreira dele. O Paquetá, ele teve um desenvolvimento muito, quando ele chegou na Europa, ele teve dificuldade no Milan, depois uma evolução subiu, muito alta. E essa questão da acusação de apostas lá, né, atrapalhou muito a carreira dele, porque hoje, assim, era para ele estar no City, e eu acho que ele seria titular desse City. Não, sim, com certeza. Justamente por ele aliar muito essa parte, tanto a técnica quanto uma parte física, né? É tudo que o futebol de hoje o futebol de hoje exige, né? Tanto por esse estilo aí de Guardiola, gosta de jogadores versáteis. Então, assim, é um cara que teve um crescimento muito alto, tanto que, assim, essa, vamos dizer, oportunidade, né, que o Flamengo tem hoje, é muito por esses dois fatores, tanto o poderio financeiro do Flamengo, de ter essa capacidade hoje de esticar essa corda, né, tão alto, e também um pouco do fato de Paquetá, né, a carreira dele ter, de certa forma, não ter sido como poderia ser normalmente, mas assim, de talento, de qualidade, é um jogadoraço, né? Um jogadoraço. Tanto que assim, eu ainda vi aí uns comentários de uns antes falando, vai sempre tem, querendo falar, não deu certo na Europa, velho. O cara falar que Paquetá não deu certo na Europa, o cara tá aí jogador de seleção há um tempão, então assim, seria uma adição tremenda aí pro time do Flamengo, né? É o tipo de jogador que ele chega, velho, independente da escalação, vai vestir a camisa. E outra, né, Joab? Tem a questão também da identificação, né? Porque uma coisa é você trazer um cara que você vai apresentar como é o Brasil, que você vai ensinar o que é ser Flamengo. Outra é Paquetá, velho. Paquetá vive o Flamengo aí desde criança, praticamente. É um cara com identificação altíssima, um altíssimo potencial assim, já é ídolo, mas assim, eu digo de construir uma idolatria ainda maior com títulos, né? Que é o que falta para ele, né? Seria, né? Ele vindo aí para o Flamengo. E a gente ficar aí na torcida, né, velho? Que dê certo. Assim, para mim, cara, eu já sabia, já entendia que o Paquetá ia vir para o Flamengo. A questão era de quando. E eu não esperava que fosse agora. Assim, eu não esperava que fosse tão cedo. Não por ele, tá? Não porque assim, o
Paquetá, ele é um jogador top mundial, tá? O Paquetá de 2, 3 anos atrás, o Paquetá que o City queria comprar, se você pega, por exemplo, o meio de campo do Real Madrid hoje, o Paquetá seria titular. Aquele Paquetá, tá? Não tô falando do Paquetá de hoje, tô falando do Paquetá de 2, 3 anos atrás. Antes das apostas, né? Antes do escândalo lá. Ele seria titular do Real Madrid de hoje, ele seria titular, sei lá, talvez de um Liverpool de hoje, talvez do City eu não sei, mas o City tem um meio de campo muito forte ali. Mas foi o time que queria ele, né? E aí a discussão hoje na internet era, não, que o Gerson é melhor. O Gerson, o Cruzeiro trouxe o Gerson, que é melhor. Irmão, Paquetá e o Gerson melhorado, tá? Muito melhorado. Paquetá e o Gerson que deu certo, se a gente for falar assim. Porque... É só sem Marcão, né? O Gerson sem ser o atleta Marcão. O Paquetá, ele tem uma capacidade de controlar e de dominar jogo, assim, que poucos meio-campistas têm. Até hoje, tá? Até o Paquetá de hoje. Ele consegue receber e proteger bola ali com facilidade, fazer o time andar, sabe? Ele tem chute, ele tem assistência, ele tem marcação, ele tem intensidade, perde pouquíssimo a bola. Então, assim, ele é um jogador completíssimo. Para um time que joga com a intensidade que o Flamengo joga, que o Felipe Luiz quer que o Flamengo jogue, é perfeito. Para o estilo de jogo, encaixou. Exatamente. E, assim, essa contratação me atinge, assim, de uma forma que eu não esperava o Flamengo colocando 40 milhões de euros no jogador em janeiro. Eu sabia que o Flamengo tinha dinheiro para colocar ali 30, 25 milhões em alguns jogadores esse ano, mas 40 milhões no jogador. E aí é isso que a gente também tem que ver. Se tem 40, 45 milhões para dar no jogador, tem que ser no Paquetá. Sabe? Não, eu tenho 45 milhões aqui para botar no Lucas Paquetá. Não tem outro. Por quê? Jovem, é um jogador que ainda vai entregar aí pra gente por baixo mais 5 anos de bom futebol, sabe? De auge físico. Não tem histórico de lesão nenhum. Como você falou, é cria, é jogador nosso. É um jogador que vai. Sabe? O Fabão entrou, só adicionar ele aqui. Fabão, já te passo aí pra você dar sua opinião também sobre a contratação, tá? Do Paquetá. Você tá na tela já. E assim, o Paquetá, ele vai entregar aquela raça, aquele desejo de ganhar pelo Flamengo, sabe? Então, é uma coisa muito interessante. A diretoria está sempre renovando o elenco com jogadores que querem ganhar. Porque assim, o Paquetá, ele teve um certo sucesso na Europa, foi muito bem no Lyon, chegou à Premier League, só que ele não ganhou nada. Ele ganhou uma Conference League pelo West Ham, sabe? Então, assim, ele quer ganhar pelo Flamengo, cara. E você vê que o Paquetá, ele tinha uma característica que toda vez que o Flamengo jogava uma final, ele tava lá apostando, ele tava mostrando, vamos Mengão e tal. E o cara é flamenguista pra caramba, entendeu? Como tu falou aí, Joab, né? A gente já sentia que um dia esse cara vai voltar. Eu acho que são 3 jogadores hoje que a gente crias que a gente identifica muito, que é Vinícius Júnior, Paquetá e João Gomes. Esses 3 aí, eu acho que todo torcedor sabe que um dia esses caras vão voltar pro Flamengo, mais cedo ou mais tarde. Vini Júnior acho que vai demorar. Vini Júnior... isso aí vai demorar mais um pouquinho. Vini Júnior tem 25 anos, se não me engano. Tem 25. 25 anos. Mesmo que ele saia do Real, ele pega mais um contrato aí milionário em qualquer gigante europeu, entendeu? E aí, se Vini Júnior vier, ele vem com uns 30 anos, tá? Também uns acho. 30 e poucos. João Gomes, que eu acho que pode vir um pouquinho antes. Só. João Gomes tá para ir para o Napoli, né? Saiu a notícia que ele tá indo para o Napoli. Tem que ver se isso vai se confirmar. Mas, assim, voltando ao Paquetá, cara, para mim é uma contratação disruptiva. Cada vez que sai uma contratação com valor recorde no Brasil, você abre margem, né? Então, por exemplo, o Cruzeiro agora contratou o Gerson por 30 milhões, então quando você contrata um jogador de 25, 27 milhões, já não é essas coisas todas, né? É um dinheiro muito bom, muito alto, só que não é absurdo mais. Absurdo é 30.
Se o Flamengo trouxer o Paquetá por 40 ou 45, tudo que ficar nesse limbo aí dos 30 aos 45 é ok, é viável, entendeu? E isso leva o Flamengo para o mercado de uma forma que muita gente ainda não tem noção disso. 40 milhões de euros, cara, é dinheiro que clube grande da Liga Italiana não consegue pagar. É dinheiro que muitos clubes da Liga Espanhola não conseguem pagar. É dinheiro que, por exemplo, na Alemanha, só o Bayern consegue pagar. Até o Borussia tem dificuldade, entendeu? Para chegar nos 40 milhões, nessa cifra. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra você vê muito mais, principalmente entre eles, né? Porque lá é Libra, então lá joga, por exemplo, aquele Alexander Isaac. Bom jogador, bom centroavante. Mas cento e tantos milhões de libras, sabe? Não faz sentido. Não é para isso. Então, o mercado inglês, entre eles, ele é muito inflacionado, né? Tanto que parece que o Tottenham queria o Paquetá por 50 milhões, se não me engano. E aí o Paquetá não quis. O West Ham queria vender, mas o Paquetá não quis. Ele falou, não, eu quero ir pro Flamengo. Então é mais uma coisa que faz a gente se iludir, né? O cara quer estar aqui, irmão. Ele quer vir para cá, ele quer jogar no Flamengo. E para mim isso é muito importante. Essa questão da identificação e dele falou, não, eu quero. E aí uma coisa muito importante também, né, Giovanni? Essa questão essa questão das apostas prejudicou muito ele psicologicamente, né? Ele sentiu muito psicológico com a investigação, com tudo que aconteceu. E eu sinto que o Paquetá tá vindo porque ele quer ser feliz de novo, sabe? Eu já tive essa fase na minha vida que eu fui morar fora, morar longe dos meus pais, inclusive fui fazer faculdade aí, foi onde eu conheci o Giovanni. Foi uma época da minha vida assim muito boa, vivi muitas coisas boas, só que no final ali, quando eu voltei para perto da minha família, eu tava me sentindo muito triste, sabe? Eu tava sentindo assim, pô, velho, tô muito sozinho e tal, tô muito triste. E nada que eu fizesse me dava, tipo assim, me dava vontade de continuar fazendo aquilo, de continuar lá e tal. E eu precisei voltar para casa, voltar para perto dos meus, voltar para o meu lar, para poder me reencontrar como pessoa, para poder me reencontrar como, enfim, como profissional, estudante, carreira. E graças a Deus minha vida deu esse giro nessa época e melhorou, só foi para cima. Eu me casei, eu mudei de carreira, eu fui para outra área e tudo foi bom para mim. E eu vejo que nele, nesse sentido, é a mesma coisa. Ele passou por muita dificuldade, um momento muito complicado na Inglaterra. E agora o cara quer ser feliz, irmão. Ele quer poder dar esse giro na vida dele no lugar que ele se sente amado. Ele se sente amado aqui no Flamengo, no Brasil, perto da família, enfim. É o lado do cara, né? Então, eu acho que ele vindo, mesmo ele estando embaixo agora, ele vai comer a bola, vai destruir. Você vai ver esse cara entrar em jogo de campeonato carioca igual um leão. Mais do que na Premier League. E aí eu queria ouvir um pouquinho também a opinião do Fábio sobre a contratação do Paquetá. Você, como flamenguista aí que acompanhou o Flamengo em 2017, qual é a tua opinião e o que você sente aí nesse momento? Fala pessoal, boa noite. Rapaz, hoje quando eu vi a notícia eu nem acreditei, para falar a real. Esses dias até foi comentado lá no grupo, né, quem você preferia e tal. O ideal era a gente querer quem queira o Flamengo, né? Isso é o principal. E você ter alguém que é cria, gostando, querendo voltar para o projeto, querendo assumir protagonismo, porque ele saiu justamente no momento que o clube estava se estruturando. Então ele ficou naquele quase da era Bandeira, né? E a venda dele também foi muito importante, né? Dele e do Vinícius. Naquela época o Flamengo tinha que vender, não tinha como segurar. Ajudou a estruturar tudo, né? Com certeza. Então eu acredito também que ele tá nessa fome aí de título. Ele foi para um West Ham, que as pretensões são diferentes, né? Ele saiu daqui para o Milan, depois para o Olympique e agora no West Ham. Se botou na Premier League, tinha uma vitrine boa, realmente ia para o Manchester City. Estamos falando de um cara que ia ser contratado a peso de ouro. E só não foi por causa dos problemas lá, que depois foi inocentado. Então a carreira dele foi realmente muito prejudicada. Então eu acho que esse passo dele querer voltar, eu entendo como realmente ele se reconectar com
com o lado profissional dele, ambição, sabe que aqui ele vai ser tratado muito bem pelos torcedores, vai disputar título pelo clube do coração. Já tem dinheiro já pra caramba, né? O dinheiro não é problema para ele e também não vai vir jogar pro Flamengo por amor apenas. Vai ser muito bem... bota dinheiro nisso, viu? Daqui a pouco a gente exatamente. Exatamente isso. Então, sinceramente, quando eu vi isso, eu acredito muito. E vendo assim nas negociações, eu acredito muito que o Flamengo vai conseguir fechar. Espero que logo essa janela. Mas tem a chance, né, de ir para a janela no meio do ano. Mas eu espero que logo. Eu acredito que ele quer fazer a pré-temporada, ele quer participar de todo o ciclo, porque ele também tem a ambição da Copa. Apesar que a Copa do Mundo, eu acredito que ele vá, mesmo que ele estiver no West Ham, porque o Ancelotti gosta dele. Então, esse passo dele querer voltar, realmente é porque ele tá com vontade. E um cara desse com vontade vai levar o nível de um time que já temos, que é muito, muito poderoso. E para você ver, um clube poderoso, uma contratação dessa, mudar, ajudar a aumentar o patamar, é sinal que o cara é muito bem-vindo. Então, só tenho a aguardar e esperar que concretize.